Se fala muito sobre o nascimento de uma nova classe média no Brasil durante o governo Lula. Mas o que é esse fenômeno da tal classe média? Como são? Onde vivem? Do que se alimentam? Será que existem de fato? Hoje nós estamos trazendo a fala da apaixonante Marilena Chaillu. Se liga aí. É o fato de que, contra o que acha o meu presidente, não há no Brasil uma nova classe média. Existe no Brasil uma nova classe trabalhadora. Essa nova classe trabalhadora é resultado das políticas econômicas contra o neoliberalismo. Ela é o resultado da maneira pela qual a política econômica se voltou não só para a questão do emprego e dos direitos econômicos e sociais, mas se voltou também para a necessidade de repor como um problema, porque para nós é um problema que nós temos que examinar, uma nova classe trabalhadora. Eu chamo de nova pelo seguinte: ela é nova porque ela nasce no interior da formulação neoliberal. Portanto, ela nasce no interior da fragmentação da produção industrial, da privatização e terceirização dessa produção, do poderio do capital financeiro e, sobretudo, ela nasce no momento em que há uma mudança na relação entre o conhecimento e a produção. Na tradição do capitalismo, o conhecimento, ou seja, a produção da ciência, a ciência, sempre foi um conhecimento teórico, puro, que precisava de instrumentos tecnológicos para se desenvolver e que determinava o modo como os instrumentos tecnológicos se desenvolviam também. E, como consequência dessa relação entre o saber e a técnica, o conhecimento científico passava a uma etapa de conhecimento aplicado, que o mundo industrial, o mundo fabril, usou. Havia, portanto, uma conexão entre a ciência e a produção econômica, mas que vinha do fato de que havia aspectos da produção científica que eram aplicáveis. Isso desapareceu. Hoje, a ciência se tornou, enquanto saber, uma força produtiva. Ela é constitutiva da acumulação e da reprodução do capital. E junto com ela a tecnologia. O que faz com que os portadores de conhecimento, seja de conhecimento científico, seja de conhecimentos técnicos, que tradicionalmente estariam alocados na pequena burguesia ou na classe média, hoje, por mais que vociferem, fazem parte da classe trabalhadora, porque o saber se transformou em força produtiva. Ele é constitutivo do capital. O fato, portanto, de uma grande parte de números nos mostrarem que os empregados no Brasil estão alocados majoritariamente no chamado setor de serviços, não significa que eles formam uma classe média nova. Porque esses serviços são parte dessa maneira pela qual a produção se reorganiza à luz do poderio financeiro e à luz da mudança do lugar ocupado pela ciência. Portanto, o que surge no Brasil é uma nova classe trabalhadora muito complexa, muito diferente daquela que tradicionalmente a gente conhece e que precisa ser compreendida e estudada, porque ela é majoritariamente o sujeito político da próxima década.
É ela que é o sujeito político. E, portanto, é sobre ela que nós temos que nos debruçar e não pensá-la como uma nova classe média. Por que aparece como se fosse classe média? Primeiro, porque se usa o critério das pesquisas de mercado, com a classe A, B, C, D, E. Então, as mudanças sociais foram tais que diminuiu a classe E, diminuiu a classe D e aumentou a classe C, aquela coisa arada que os institutos de pesquisa falam e muitos dos cientistas sociais falam também. Isso não tem nada a ver com a estrutura de classe da sociedade capitalista. Não é por aí. Não é pela escolaridade, pela renda e pela profissão que eu determino, e pelos gostos de consumo, que eu determino uma classe social. Então, usando esses critérios extrínsecos, abstratos, se pode dizer que tem uma nova classe média. Mas não tem, porque isso não define uma classe social no modo de produção capitalista. O que define uma classe no modo de produção capitalista é a maneira pela qual ela se insere na relação entre os meios sociais privados de produção e a força produtiva e as relações de produção. É aí que a coisa toca. Portanto, critério ABCDE, EFGH, IJKL, o alfabeto inteiro que se quiser, não quer dizer coisa nenhuma. O segundo motivo é, se um de nós tivesse ido à Europa no começo dos anos 60, teria tido uma surpresa, vindo do Brasil, é claro, teria tido uma surpresa enorme. Porque nós, no Brasil, sabemos que a classe trabalhadora é miserável, analfabeta, carente, ignorante, todas essas coisas que a gente sabe que a classe trabalhadora é. Aí você chegava na Europa, encontrava os trabalhadores tinham carro. Os trabalhadores franceses tinham 2 cavalos da Renault, os ingleses tinham o Biriba do Morris, os italianos tinham o Cinquecento da Fiat. Eles tiravam férias, eles saíam de férias com a família. Iam para a praia, no Clube Mediterrâneo. Eles tinham creche, escola pública, hospital gratuito, salário-desemprego. Os filhos, além de ir para a escola primária e para o ensino médio, iam ou para as escolas técnicas ou para as universidades. E não passaria pela cabeça de ninguém, mas de ninguém, dizer que a classe operária europeia tinha ido para as cucuias e que ela tinha virado classe média. A perspectiva de que dispor de um conjunto de bens de consumo de massa e dispor de um conjunto de direitos sociais significa mudar de classe? Não. Significa que a classe conquistou os seus direitos e o seu lugar. Então, é isso que precisa ficar claro para nós. O fato de que nós tenhamos uma nova relação da classe trabalhadora com o universo do consumo de massa, com os direitos sociais, com os direitos econômicos, com os direitos civis, com os direitos culturais, não significa que ela virou classe média. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos, esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta. 20 anos de luta.
fora os 500 anteriores de luta e desespero, e dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar classe média, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim. Ó, a gente conversou muito aqui, entre o staff da Rádio Mulamba, a gente decidiu que se a Marilene quiser participar, a gente vai abrir uma exceção e deixar ela vir, tá? Beleza? Então, galera, manda mensagem pra ela falando pra ela colar na Rádio Mulamba, certo? Brincadeira, professora. Obrigado por jogar luz a tantas questões que são tão complicadas às vezes. E eu sou o Dan, do lado leste da periferia de São Paulo, diretamente pra Rádio Mulambo. Falou, valeu!